tivemos lá, e um garçom que foi aluno meu no presídio, me abraçou, emocionou e falou: Anderson, eu estou aqui graças à sua ajuda. Não estou querendo falar de mim. Falei: não, absolutamente. Eu fui simplesmente o apoio, mas quem alavanca são vocês. Então, eu vejo que se não tiver uma condição, ali está virando uma faculdade do crime. Eu gostaria de antecipar aqui o meu apoio, tem total apoio, e não só meu, eu tenho certeza que é dessa casa. Hoje eu e o Dr. Kreb, nós fazemos parte da Comissão de Legislação e Justiça, junto com o João Paulo, que é o presidente, e antes disso, a primeira coisa que nós já queria liberar era o projeto, né, o Dr. Kreb, que vem regulamentar a doação do terreno. Muito obrigado, foi um prazer. Permite uma parte, vereador? Pois não, vereador. Aproveitando a oportunidade, muito pertinente a propositura do vereador Dr. Sebastião e a fala de Vossa Senhoria. Seria possível, presidente, que se colocasse hoje em votação este projeto, vendo que ele já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, foi para as outras comissões, houve uma reunião mais cedo, então vamos pôr hoje em regime de urgência a votação deste projeto, para que possa, então, alterar e prorrogar a Lei Complementar 198, de 10 de novembro. Concordo com você, João Paulo. Eu acho que nós... Olha, o doutor Wesley, a população, quando se fala em presídio, dá um impacto. Mas como que a população, nós podemos clamar por segurança, sendo que nós não temos uma infraestrutura, porque se aquilo ali explodir um barril de pólvora, acabou, está tendo que soltar. Então nós temos que ter sim, né, onde vai ter uma condição melhor, uma segurança melhor para a nossa população. Excelentíssimo vereador Anderson, só para complementar a fala de Vossa Excelência, sim, senhor, deixar bem claro para todos os edis, para a população lavrense, que o que nós estamos pleiteando para a cidade de Lavras é um presídio, que na prática já existe. Sim. Muito embora ele seja tecnicamente um cadeião, ele já é tratado como um presídio. Não é um grande cadeião sujo, fétido e que enfeia o centro de Lavras, né? Dá uma impressão ruim. Esse dia eu estava almoçando lá também nesse restaurante que Vossa Excelência mencionou, e tinha pessoas de fora e eles olharam ali: gente, mas que coisa feia esse presídio aqui. Quer dizer, e Lavras é uma cidade bonita, você vê um presídio no centro da cidade, acaba enfeiando muito a cidade, né? sem dizer o problema de segurança pública. Mas eu gostaria de esclarecer, o que eu queria dizer, na verdade, é que nós não estamos e não teremos em Lavras penitenciária. Sim. Por quê? Porque, veja bem, se fosse para ter uma penitenciária na cidade de Lavras, eu estaria aqui falando para não deixarem vir. Sim. Seriam os presos só para a comarca de Lavras, sim, né? É para a nossa comarca aqui, que nós estamos precisando. Sim. Eventualmente, a gente recebe alguns de outras localidades, assim como de outras localidades, sim, recebem os nossos. Uhum. Porque existe essa troca dentro do sistema penitenciário. Manda um para cá, está dando problema, manda para lá, o de lá está dando probleminha lá, manda para cá, para dar uma apaziguada. Acontece isso é normal no meio, tá certo? Mas é mais para a nossa região aqui mesmo. E às vezes comarca perto, tipo Itumirim, coisinha pequenininha aqui, entendeu? Se fosse penitenciária, aí eu já acho que nós não deveríamos aprovar, que não vejo com boa. Mas todas as cidades que hoje têm presídio, eu pude acompanhar de perto e também estar na inauguração do presídio de Montes Claros, onde eu iniciei minha carreira, na vara do Tribunal do Júri. E lá em Montes Claros, a população tinha um certo receio, sabe, vereador? E hoje, se você pergunta à população, está todo mundo satisfeita. Inclusive, o bairro onde tem o presídio é o mais seguro da cidade. Por quê? Porque é onde tem mais polícia. Ninguém se pratica crime ali perto do presídio. Ninguém é louco, não é verdade? Então, é o bairro mais seguro da cidade. Obrigado, doutor. Foi um prazer a gente estar nesse... Com a palavra, vereador Chapisco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos honram com suas presenças, quero cumprimentar aqui o Dudu,
doutor Eduardo, que então representa a nossa OAB, a 17ª subseção de Lavras. Também doutor Wesley, dizer que é um prazer muito grande recebê-lo nessa casa, até porque nós fizemos parte da história da 2ª Vara Criminal de Lavras, né, que era para ser montada aqui uma vara civil, da última criação da vara, e nós, juntamente, a pedido da doutora Zilda, da época, fomos até o Tribunal de Justiça em Belo Horizonte, juntamente com uma comitiva, a prefeita, a associação comercial, mais as pessoas envolvidas, que nós precisaríamos realmente mais uma vara, sim, mais uma vara criminal e não uma vara civil, haja visto que a vara criminal estava abarrotada em seus trabalhos. Então, isso tem certeza também que foi um ganho muito grande para a nossa comarca e para Lavras. O senhor acho que é o primeiro a vir para essa vara criminal, né, e tão jovem, mas nós sabemos o belo trabalho que o senhor tem sido feito lá. Eu concordo com os dois vereadores que me antecederam na questão da comissão, não exatamente nesse momento, porque nesse momento que se precisa esse projeto que nós iremos votar, e poderá ser votado em regime de urgência nessa casa hoje, até porque ele já foi amplamente votado e discutido na administração passada. Aí sim, quando as pessoas não entendiam o que era penitenciário, o que era o presídio, e havia uma confusão muito grande, inclusive na própria imprensa, algumas pessoas falando que concordavam em cadeia municipal, isso não existe. Quem cuida de segurança pública é o Estado, né? Pessoas até inteligentes e de bem. Então, assim, muita bobagem se falou. Nós chegamos, os vereadores do passado, às vezes até a ser quase agredidos na rua por as pessoas disserem que nós estávamos trazendo para Lavras um presídio, quando o que nós já tínhamos já é um presídio. E que teve um grande ganho para a comunidade lavrense, porque antigamente o batalhão, por exemplo, tinha que disponibilizar toda a sua equipe, vários policiais, para tomar conta da então cadeia, hoje presídio. Hoje isso é tudo a cargo da equipe de subsecretaria do Estado de Minas Gerais, e também desafogando assim a Polícia Civil, né? Então foi uma grande... Nós trouxemos aqui à época como presidentes a doutora Zilda, o doutor Aécio, o Rabelo e todos os promotores envolvidos na área criminal, bem como a Polícia Militar, representantes da Polícia Civil, onde, junto com a imprensa também, nós pudemos esclarecer para a comunidade, que é o que o vereador Anderson disse. Nós queremos segurança, sim, mas temos que ter local para colocar essas pessoas para que eles cumpram, né, paguem pelos seus erros e retornem à sociedade. Nós participamos também, durante todos esses anos, como presidente da Câmara, da 6ª região da GISP, da IGESP, que foi um aprendizado muito grande, porque as reuniões são muito produtivas, onde está junto o Ministério Público, os juízes, o Executivo, o Legislativo, a sociedade, a civil, todo mundo aqui sempre no Hotel Vitória, com um representante de Belo Horizonte, onde o Estado foi dividido nas IGESPs, né, e nós estamos aí nos primeiros lugares. E para que a gente, em primeiro lugar, em qualidade de vida e de poucos crimes. Mas para que a gente não saia disso, é a posição do Dr. Wesley aqui nesse momento, que eu gostaria de parabenizar. Então, concordo com o vereador doutor Sebastião, quando diz uma comissão, isso é muito importante, não nesse momento, até porque a partir do momento que nós votarmos o projeto, encaminharmos isso ao Estado e seja passada a escritura, aí depois disso sim, acho que é super importante. Nós temos aí o deputado estadual da nossa cidade, o deputado Fábio Xerém, os outros deputados que compõem também a base dos vereadores que aqui estão, né, que poderão também pressionar, que se o dinheiro já está em caixa, que se faça a licitação e o terreno já está sendo doado. Gostaria apenas, o doutor Wesley, o senhor esteve com o Dr. Romo, que é o secretário, né? Se também foi tocado alguma coisa no centro de menores. Porque o centro de menores, para quem não sabe, o terreno do presídio é muito grande, parte dele foi doado também para um grande problema que nós temos, que são os menores que não tem para onde ir. O Lila sabe disso, que mexe aqui, vira e mexe, nós encontramos aí com o Lila, levando, às vezes, encaminhando, né, pessoas, e essas pessoas de pequenos delitos ou menores, que são encaminhados ao norte de Minas e aos outros lugares quando há vagas. E hoje, grande parcela desses crimes que nós temos em Lavras também são cometidos por esses menores. Então, nós conseguimos, na época, com o Lafayette Andrada, que era o secretário de Defesa Social, para que viesse para Lavras também um centro de menores que vai ser construído paralelo ao nosso presídio. Se o senhor também tem notícia desse centro de menores, em que pé que está a situação, já que também o terreno já foi doado, e se existe já também, assim como o senhor disse, que o dinheiro já está disponibilizado para o presídio, se também o senhor tem alguma informação a respeito do centro de menores. Bom, sobre o centro de menores, eu conversei no final do ano passado. Foi a última notícia que eu tive.
O que foi dito é o seguinte: a prioridade é o presídio, mas existe o interesse do Estado de construir, sim, o centro de menores. O interesse existe, sim. Mas o governador, entendendo a dificuldade que a gente está vivendo aqui hoje, ele colocou como prioridade estar inaugurando o presídio, viu, senhor presidente? Inaugurando o presídio até dezembro de 2014. É a vontade do governador. O centro de menores, então, ficaria para depois do presídio. Chegou a se falar que, iniciando o presídio, já estaria se disponibilizando verba para poder também iniciar o centro de menores. Entretanto, parece que eles vão construir um centro aqui perto, não me lembro se Divinópolis ou São João del Rei, não me lembro bem, e aí acabou que eles acabaram priorizando então o presídio para Lavras, o centro de menores ficou para uma segunda etapa. Agradeço as palavras de Vossa Excelência. Com a palavra, vereador José Márcio. Boa noite, doutor Wesley. Obrigado pela presença aqui. O senhor mencionou que, na verdade, embora tenha o status ou o nome de presídio, que, na verdade, é uma cadeia, um cadeião. Eu gostaria que o senhor esclarecesse a diferença, então, já que o senhor mencionou também, entre penitenciária... Eu tenho duas perguntas, essa é uma delas. Entre penitenciária, cadeia e presídio, por favor. Porque antigamente a gente tinha cadeia pública, né? Que era uma coisinha pequena, né? Uma coisinha pequena. E nós tínhamos o presídio e tínhamos a penitenciária. A penitenciária é para presos perigosos. Geralmente ela é bem maior, abriga pessoas de extrema periculosidade, o Dr. Kleber sabe aí também disso, né? É uma situação assim, bem diferente de presídio. A cadeia pública hoje não existe mais, né? Hoje a pessoa fica presa, a pessoa é presa pela Polícia Militar, Polícia Civil, ela fica na delegacia o tempo de colher o depoimento dela e tudo, e é levada ao presídio. Hoje o presídio, né, é que atende essas pessoas. Então no presídio você tem, hoje, presos condenados, mas de baixa ou média periculosidade, e presos provisórios. Então, o que nós estamos pleiteando para Lavras é isso. É um lugar para deixar o preso provisório e aquele que está condenado, não é? Mas é de baixa periculosidade. Porque de alta periculosidade, aqui em Lavras, inclusive, nós estamos com alguns aqui. Eu pretendo ainda, nessa semana ou na outra, propor alguma medida judicial ou administrativa para a gente transferir esses presos. Vou tentar, porque eu acho que esses presos não devem ficar na cidade de Lavras. Okay. Obrigado. E minha última pergunta, eu gostaria também de saber, que o senhor mencionou que em alguns momentos, infelizmente, alguns presos têm que ser liberados por falta de espaço. Eu gostaria de saber qual é ou quais são os critérios para poder soltar esses presos antes do cumprimento da pena. Na verdade, são presos, na grande maioria, provisórios, né? São presos... Qual que é o critério? Baixa periculosidade. Então, aquele preso que bateu na mulher, aquele preso que furtou, mas a primeira vez que ele está lá, a segunda vez, não praticou crime violento, não tem roubo, não é homicida. Violento, assim, só quando é violência doméstica, às vezes solta, né? O sujeito está preso provisoriamente, né? Bateu na mulher, bateu na mãe, bateu no pai, às vezes... A gente tem que soltar essas pessoas. Foi dessa última força-tarefa, eu não participei. Uma força-tarefa feita pelo juiz que substitui a doutora Zilda. Eu não pude participar, não estava aqui em Lavras, mas era a única solução que ele tinha também, ele não tinha outra solução. Então o critério é esse. A gente tenta escolher aqueles que a gente acha que vai dar menos problema quando são postos para fora do presídio, mas... A gente sabe que muitos acabam voltando, aumentando os índices de violência e trazendo perturbação para a sociedade. E outra questão também, eu tomei o cuidado de pegar o nome dessas pessoas que foram soltas e remeter à Polícia Civil, Polícia Militar, porque eu acho que eles têm direito de saber, né? E para ficarem atentos, não é? E eu acho que eu ouvi da Polícia Militar o seguinte: isso desestimula a gente. E realmente desestimula todos nós. Mas nós estamos aí, né? E eles são fortes, né? Somos fortes e vamos continuar.
Mas o nosso medo é chegar numa situação, um dia, que nós não vamos mais conseguir segurar isso aí. Ok, obrigado. Informa aos telespectadores da TV Câmara que estamos recebendo dessa noite o Dr. Wesley Leite Vaz, promotor de Justiça Criminal, que está explanando a respeito da segurança pública no município de Lavras. Com a palavra, o vereador vice-presidente Alisson Mattioli. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor vice-prefeito, doutor Eduardo, representando a OAB, boa noite, promotor, doutor Wesley. É com grande satisfação que recebemos em nossa casa e a casa do povo. Doutor Wesley, eu vejo na sua explanação várias vezes o senhor falar sobre os presos provisórios. Eu tive a oportunidade, em 2005, de estar visitando, juntamente com a doutora Zilda, que me chamou na época, então eu era coordenador de saúde bucal, para tentarmos solucionar alguns problemas em relação à saúde bucal dos presos. Eu gostaria de saber, em relação a se tratando de presos provisórios, se existe hoje alguma parceria, seja ela pública ou privada, em relação à prestação de serviços dessas pessoas que estão hoje presas e cumprem essas penas educativas. Eu gostaria que Vossa Excelência explanasse sobre isso. Só para me orientar, é prestação de serviços aos presos ou os presos prestando serviço? O preso prestando serviço e qual a legalidade disso? Pois é, o vereador tocou num ponto de extrema importância, né? Porque o que acontece, gente? Quando a gente não tem estrutura mínima para poder trabalhar, outros projetos nossos ficam a ver navios. Vou dar um exemplo, vou dar 2 exemplos, podia dar 3, 10 exemplos. Existem algumas pessoas na cidade que têm muito interesse de se fazer uma APAC, né, que é uma Associação de Proteção e Apoio ao Condenado. É muito criticada, tem gente que é a favor, tem gente que não é. Eu acredito que a APAC, funcionando corretamente, se ela conseguir funcionar corretamente, ela é benéfica, certo? Mas a gente tem que tomar cuidado com os desvios. Mas existe essa vontade de se fazer uma APAC em Passo. Outra vontade que eu já tive pesquisando para tentar colocar aqui... Desculpa, eu falei Passo, falei Lavras, né? Aqui em Lavras, desculpa. É porque eu nasci em Passos e é um prazer, é uma honra. Eu nunca tive a oportunidade de estar na minha cidade falando aos nobres vereadores. É a primeira vez. Segunda, como defensor público, eu estive em Divinópolis. Foi uma honra também. E como promotor de justiça em Lavras. Já estou me sentindo tão da cidade que eu já estou... Mas, veja bem, outro objetivo nosso, a criação da Central de Penas Alternativas, que vai justamente no sentido de que Vossa Excelência colocou, né? A Central de Penas Alternativas, ela é aquele preso, aí não seria condenado, não seria provisório, só condenado, né? Porque o preso provisório ele não está condenado ainda, então ele se encontra somente sob a custódia do Estado. Ele não em tese, ele não presta serviços. Salvo se ele já tiver com uma condenação, é um pouco complexo, mas vou explicar, né? Vossa Excelência perguntou, se ele já tiver uma condenação, aí ele pode pedir a antecipação do cumprimento da pena dele e aí talvez prestar serviço. É no interesse dele. Mas, tecnicamente, somente o preso condenado presta serviço. E em algumas cidades já existe a Central de Penas Alternativa. É uma central que pega todos esses presos que se encontram aí condenados à prestação de serviço e tudo e canaliza tudo para um único objetivo. Por exemplo, ajudar a prefeitura no cultivo de plantas, praças, né, trabalhar nas praças, né, ajudar hospitais, né, asilos, limpar asilos. Então, são serviços que hoje, cidade que funciona muito bem, Paracatu, Noroeste de Minas, funciona muito bem a CEAPA. Eu já pensei em tentar implementar uma central dessa em Lavras, mas eu não consigo. Por quê? Porque é uma balbúrdia o sistema prisional penitenciário em Lavras.
É uma balbúrdia, é uma bagunça. É uma bagunça. Não se cumpre pena adequadamente aqui. A pessoa está no regime semi-aberto, não tem casa de albergado. A pessoa está no regime semi-aberto, a gente tem que autorizar trabalho externo de qualquer jeito, porque lá não cabe tanta gente. Né? Então é uma bagunça. Aí como é que nós vamos fazer? A doutora Zilda tem interesse de fazer a PAC, criar a PAC. Como é que ela vai criar uma PAC dentro disso aqui? Nem o presídio funciona. Como é que nós vamos criar uma CEAPA? Não tem jeito. Nós estamos parados em matéria de sistema prisional, penitenciário lá, nós estamos parados. Como o nobre vereador Anderson disse, né, nós temos que tentar recuperar essas pessoas. Como recuperar? Se elas são jogadas de qualquer jeito. Tá certo, tem gente que eu acho até que é irrecuperável. Só Deus. Mas a maioria é recuperável, sim. Mas ela entra lá, não vê nenhuma solução para a vida dela, não vê nenhuma oportunidade, ela vai sair e vai praticar crime. Então, esse é um problema seríssimo. Vossa Excelência percebe que o problema é profundo. Se a gente for discutir aqui, cada pergunta que vem é um problema, é uma visão diferente que cada vereador tem do assunto e que, se a gente for ver, a gente desdobra mais problema. Então, a gente precisa desse presídio, porque a partir daí é um pontapé inicial para a gente conseguir melhorar todas as outras áreas. Ok, muito obrigado. Vereador Luciano Tirili. Senhor presidente, os amigos vereadores, doutor Wesley, doutor Eduardo, representando aqui a OAB de Lavras, pessoal que nos assiste aí. Semana passada, como eu conversei com o doutor Wesley, nós encontramos na prefeitura, né, doutor? E eu estive fazendo uma visita para a diretora Flávia, vi as condições que o presídio de Lavras se encontra e até falei ao senhor lá que ia trazer, como hoje foi discutido com os vereadores, o Alisson e o Zé Henrique, a urgência para a aprovação desse projeto. Eu acho que ficou muito... As suas palavras foram muito gratificantes aqui e trazendo informação para a cidade. É igualzinho o vereador Chapisco falou. Antigamente o pessoal crucificava, mas não tinha essa noção de que hoje a cidade precisa e já existe um presídio. Nós vamos só melhorar o presídio já existente aí. E o doutor Sebastião, parabéns pela iniciativa. Eu acho que tem que ser montado mesmo isso. E pode ter certeza, doutor Wesley, que esse já está em pauta hoje e vai ser votado aqui, porque eu acho que é de interesse para a comunidade. E parabéns aí ao trabalho que o senhor vem fazendo na comunidade. Vereador José Henrique. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, doutor Wesley. Doutor Wesley, boa noite também a todos que nos acompanham no plenário e em suas casas. Doutor Wesley, eu gostaria de esclarecer um ponto que eu vi ser muito questionado na época com relação à localização. Então, eu gostaria de ouvir uma opinião do senhor. Esse local, porque às vezes é difícil para o município também encontrar um local adequado onde possa ser desapropriado, que seja um terreno de acordo. São vários fatores que são levados em conta. Mas o local que foi escolhido, que foi determinado, vocês, na análise de vocês, o senhor já disse que está em Lavras há cerca de 2 anos, dentro dessa análise, acha que foi um local adequado ou ele atendeu mais o terreno que se encontrou, ou ele realmente atende com todas as necessidades aí? Porque na região houve alguma insatisfação, a gente ouviu algumas pessoas, eu não estava envolvido aqui diretamente, mas a gente tinha uma preocupação. Hoje a gente já percebe que a questão de segurança não vai afetar o pessoal daquela localização. Mas o local é adequado. O que o senhor poderia dizer para nós sobre isso? Bom, a questão de segurança eu creio que vai até melhorar. É como eu disse, geralmente não se pratica crimes perto de presídio. O próprio preso ele não busca praticar crimes perto de presídio. O doutor Kleber, aí, experiente delegado, sabe disso. Em matéria de localização e qualidade do terreno, eu confesso, nobre vereador, que eu não tenho assim, o conhecimento necessário para opinar a respeito.
Mas em conversa com a engenheiros, né? Na verdade, conversa não. Eu conversei com a diretora do presídio e ela me repassou e-mails de engenheiros das sedes e eles estavam elogiando o terreno. Então, me parece que... Dr. Kleber fala. Eu estive acompanhando os engenheiros da sede lá 2 vezes, eles acharam os melhores terrenos que eles já viram. Isso propício para esse empreendimento. Eu acho que é importante que as pessoas que nos assistem, né, compreendam isso, porque aí vê que foi uma coisa coerente e adequada para atender a necessidade. Bem feita, né? Eu gostaria só de complementar com mais uma pequena pergunta. Com relação ao assunto que foi comentado aqui pelo nosso colega, o doutor Alisson, esse pedido de benefício de trabalho para um detento é muito burocrático, é difícil ele conseguir, porque às vezes eu conheço um caso, por exemplo, de um que teve um filho aí, ele está sem condição, a esposa não, é a companheira, né? E ele está numa situação muito difícil. Até eu já conversei com alguém para a gente tentar ver se consegue esse benefício para ele trabalhar e ter uma renda para ele ajudar a sustentar o filho que está lá com menos de 1 ano. Então, isso eu me diria, é possível, ele está condenado, né? Como o senhor disse, que isso é um benefício que atende mais aqueles que já foram julgados, né? Não é uma pena longa, pelo que eu fiquei sabendo, mas é possível, então, isso aí, esse benefício. Sim, existe o auxílio, né, que é pago pela Previdência. Né? Parece que o auxílio depende dele que ele estivesse num vínculo empregatício naquele momento, né? Pelo que eu ouvi de alguém lá. Sim. No caso, ele não tinha... Exatamente. Tem 2 tipos de auxílios, né? Um que vem do governo, né? Existe o trabalho externo, que é aquela pessoa que se encontra no regime semiaberto, né? A gente acaba concedendo, desde que ela satisfaça alguns requisitos, como, por exemplo, bom comportamento, né? A gente acaba concedendo a essas pessoas o trabalho externo. Ela pode sair, pode trabalhar, ganhar o seu dinheirinho, voltar e dormir dentro do presídio. Mas se a pena dele não for longa, ou já estiver no semiaberto, a gente, tranquilamente, é só fazer um pedido, uma carta de emprego, a gente consegue. Tem que ser firma já credenciada ou pode ser uma firma da cidade aí, idônea, conhecida aqui? Pode ser até pessoa física. Pode ser pessoa física. Vamos supor um construtor, né? Isso. Pessoa quer dar emprego aí de servente. Isso foi uma ideia que nós pensamos a semana passada sobre esse caso. Isso. A pessoa vai trabalhar como servente, ganhar o dinheirinho dela ali e vai dormir no presídio. Agora tem que tomar cuidado, porque eu detectei algumas falhas no sistema de trabalho externo, onde alguns presos estavam pedindo declarações falsas, né? E ao invés de sair para trabalhar, estava saindo para traficar, furtar, né? Aí a gente... Esse vínculo aí do trabalho, ele é feito entre a pessoa física que está oferecendo e o detento diretamente, ou tem que ser feito um contrato com o presídio, pagamento? Porque tem um sistema que é feito direto, né? Não. Esse aí não. Mera declaração de trabalho. Aí o advogado, ou até o preso mesmo, né? É bom fazer com o advogado, né? Certo. Vai fazer o pedido, né, ao Poder Judiciário, o Ministério Público vai ser ouvido. Estando tudo ok, vai ser deferido para ele. Tá bom. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Com a palavra, o vereador Edmar do Paiol. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a toda a autoridade que se aqui encontra. A todo o pessoal que está no plenário. E eu sou o Welles. E a todos que nos assistem de casa. Pela construção desse presídio, doutor Welles, já vai existir ele vai construir um presídio adequado já para todos que depende daquele presídio, ou ainda vai continuar? E esse presídio, depois de ser construído, e esse que ainda se encontra, que já está construído, ele ainda continua no mesmo lugar, ou ele vai ser... Desativado. Desativado. Não. A ideia nossa é o seguinte: nós vamos construir, o Estado quer construir um presídio para 300 lugares, né? Com salas dignas, arejadas, com
capacidade de insolação correta, com ambiente para poder psicólogo trabalhar, assistente social trabalhar, médico, dentista, advogado, atender com dignidade seus clientes ali, né? Então, esse é o nosso projeto Estado, né, em relação ao presídio. Agora, o presídio atual, né, que deve ser desativado. Agora, o que nós vamos fazer com aquilo lá? Não sei, tem ideias, né? Os nobres vereadores aí podem até auxiliar com ideias, né? O que a gente pode fazer com aquilo? O Poder Executivo pode ajudar, a população pode ajudar. Existem, por exemplo, existe interesse, por exemplo, de se criar uma PAC ali, ou uma CEAPA. Então, são vários projetos. A gente pode transformar aquilo, pode derrubar tudo e fazer uma coisa boa para a comunidade. A prefeitura pode construir alguma coisa ali. Enfim, pode ser utilizado de várias maneiras. E pelos vereadores aqui, então, que o doutor Sebastião falou, já pisco, sobre montar a comissão, e já que o dinheiro está já disponível, então, na Caixa, é de grande importância, pode contar com o nosso apoio, e a gente está aí para servir o povo, que faça o melhor para o povo. E vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês, e muito obrigado, e que seja bem-vindo à nossa casa o dia que precisar. Eu passo a palavra para o vereador Lila. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos vocês. Boa noite, doutor Wesley. Acabei de receber uma mensagem. A pergunta é o seguinte, doutor. Vai ter cela especial para as mulheres? Não, presídio só para atender homens, em princípio, pelo que me foi passado. Presídio só para atender homens. Não teria, em princípio, celas femininas, não. Agora, isso aí deve ser conversado, né? Presídio, o projeto é só para receber homens. A gente tem, graças a Deus, uma incidência muito pouco a criminalidade feminina em Lavras, ela é muito baixa. Muito, mas muito baixa. A criminalidade feminina aqui é muito baixa, né, doutor? O doutor Eduardo ali, na OAB, sabe disso. A gente, graças a Deus, a criminalidade maior aqui é em relação ao homem mesmo. A mulher é aquela que costuma ser vítima, né? Eu tenho, assim, conversado muito com a secretária de Desenvolvimento Social a respeito do problema que nós precisamos em Lavras um centro de referência de apoio à mulher. Porque o que eu vejo de Lavras é o seguinte: é uma cidade com baixo índice de criminalidade, sabe, senhor presidente? Mas existem alguns aspectos interessantes. Por exemplo, o índice de violência doméstica